Olá, mais uma quinta-feira, hoje centésimo, 71º encontro. E o tema hoje nos convida muito, desafios existenciais. E é com muita alegria nós aqui vamos receber Daniel Campos, de Brasília. Ah, se eu contar essa história para vocês, acho que até contei para alguns, né? Que há muitos anos através da internet, conheci o trabalho do Daniel numa entrevista com Geraldo Campetti, e Nonato estava junto, Entre Mundos, o programa, falando sobre autoestima, e hoje, né, eu até enviei para vocês. E aquilo lá, nossa, me ajudou muito para me conhecer e para o meu trabalho profissional e também o trabalho que a gente realizava na Casa Espírita. E ali eu acompanhei o trabalho do Daniel, mas nunca imaginei, né, que um dia, hoje, estaríamos aqui no virtual tão próximo, que o virtual nos traz isso. Então, a gente tem muito a agradecer. Então, nós vamos fazer a nossa prece para agradecer a presença de cada um aqui, dos encarnados e desencarnados, e da gentileza do Daniel de estar conosco nessa noite. E vou pedir para o amigo Chicarino fazer a prece para a gente. Pode ser, Chicarino? Claro que sim, é um prazer imenso participar, voltar a participar dessa reunião, uns dias afastado, mas isso daqui nos faz falta, isso daqui nos alimenta, muito mais do que a gente possa imaginar. Então, assim, eu convido a todos a elevar os nossos pensamentos aos céus, buscar essa figura tão importante, tão significativa para cada um de nós, que é a do Mestre Jesus, e rogar a Ele que esteja conosco, nos abençoando, nos assistindo e permitindo que essa noite seja uma noite de muito aprendizado, de grandes informações, uma noite de luz, aonde o nosso companheiro Daniel Campos comparece de pronto, atendendo o convite tão gentilmente, para nos trazer esse equilíbrio, nos trazer essas informações que certamente nos ajuda, nos ampara e nos faz mais reflexivos em nossa existência. Por isso nós pedimos na noite de hoje que Jesus, que o nosso Pai Celestial nos abençoe e abençoe esse grupo e a todos que certamente estão aqui participando em espírito e em corpo presente. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Então, que a paz do Mestre Jesus nos envolva ainda mais. Daniel, é com você. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a Rosana, né? Muito bom ouvir, né, esse depoimento dela, né, a respeito do trabalho, do impacto da oratória espírita, não trazendo isso para mim, né, evocando como um personalismo, mas como é importante, né, a força da palavra que nos auxilia, né? Acho que todos nós temos aquele momento em que tivemos a ouvir aquelas palavras tão importantes, né, nos nossos momentos de dificuldades da vida, né? E é muito importante ter essa troca, como a Rosana trouxe, né, a respeito dessa proposta de divulgação da doutrina, que isso só ratifica a proposta de Kardec no sentido de que o Espiritismo realmente é o consolador, né, para enfrentarmos os desafios existenciais, que é o nosso tema da noite de hoje. Eu queria pedir para a Rosana que não ficássemos numa palestra, né, numa fala lateral, e que a cada etapa do tema nós pudéssemos também interagir, abrir, se quiserem, né, questionar ou perguntar. Não sei se é essa a dinâmica de costume, mas Podemos, até é gostoso. Aí a levanta a mão e a gente isso, vai. e aí fica Bacana. agradável, né? E até pela questão do horário, essa dinâmica é importante para que a gente fique mais desperto aqui e possa interagir. Então, né, vamos dar início aí a nossas reflexões da noite com esse diálogo com esse grupo aqui tão iluminado. Começando uma reflexão a respeito da vida, da existência, né? E, obviamente, a gente se apoia muito nas lições de Allan Kardec, principalmente de Joana de Ângeles,
quando nós começamos a reflexionar filosoficamente, psicologicamente sobre os desafios da vida. A Joana traz, né, na sua obra, na sua série psicológica, um desafio, né, central que ela coloca da existência, que ela chama de o problema do sono. Ela coloca numa das suas obras, falando a respeito desse desafio que nós temos que enfrentar, entendendo esse sono como um baixo nível de consciência em relação da relação dessa alma com a vida. Essa é o sono espiritual, o sono psicológico. Os espíritos gostam muito o Viana de Carvalho fala sobre isso, a Joana de Ângeles fala sobre isso, sobre os níveis de consciência. Né? Então, os espíritos trazem que nós temos níveis de consciência, e o primeiro deles é o nível de consciência de sono. À medida que o indivíduo avança, ele passa para o nível de consciência em despertamento, quando ele começa a acordar para a realidade espiritual. Logo depois, o nível de consciência desperta, onde já é um avanço, um uso da mediunidade com bastante lucidez. Para logo depois, nós temos o nível de consciência de transcendência, que já falamos dos grandes missionários, né? E, por fim, o nível de consciência cósmica, que falamos dos níveis de consciência relativos à personalidade de Jesus, por exemplo, que são os grandes criadores em plano maior, que né, coordenam as criações do universo a partir desse nível de consciência altíssimo. E a Joana vai dizer que o avançar nesses processos da vida, o indivíduo, a criatura humana, na condição de ser imortal, ele encontra como primeiro desafio da sua realidade emocional esse nível de consciência de sono. O objetivo da proposta é acordar, é despertar. E o que caracteriza esse sono, né? É uma horizontalidade da vida, onde você vê marcante um ser biológico, muito biológico, que se alimenta, né, pratica a sexualidade como um meio de prazer, né, onde há um afeto que ela chama do queixo para baixo, é um amor do queixo para baixo, ou seja, trabalha muitos chakras abaixo do queixo, que é alimentar, sexual, muito horizontais, são chakras muito ligados às questões da terra, né, a alimentação, ela está muito ligada ao contato com a própria natureza. A gente precisa dessa alimentação para estar reabastecendo toda a estrutura física. Essa sexualidade que ela extravasou a necessidade da reprodução e se tornou um foco de prazer, né? Eu posso ter a descarga dos hormônios sem necessariamente ter como meta a procriação. E o indivíduo, no nível de consciência de sono, ele trabalha muito no nível desses chakras, né? Eles têm uma certa predominância na realidade. Então, quando ele está de barriga cheia e com a sexualidade satisfeita, o indivíduo se sente feliz. É uma felicidade muito superficial e muito instintiva, muito ligada à realidade do animal. Nós vemos uma predominância da realidade animal, e dentro desse ser biológico, a felicidade ela é alcançada de maneira muito fugidia, de maneira muito de catarse, na compra de objetos, né, e na satisfação de necessidades materiais imediatas, destituída da oração, da prece, do mergulho interior, do sacrifício, da renúncia, que são todas posturas conscienciais ligadas aos níveis de consciência já acordados. Então, a Joana vem trazer que esse indivíduo, né, que dorme, ele tem uma característica muito que lhe marca, porque como ele é como se ele o ego, no conceito da psicologia, que é um pedaço da totalidade do espírito, ou o eu, né? A gente gosta muito de falar do eu, é um conceito que surge ali na psicologia, e que é a nossa personalidade mais superficial, é ela que esse ego, ele é atarrachado ao nosso nome, né, encarnatório. Nós recebemos o nosso nome, tem a Rosana, o José, a Rita, é o nome do seu ego, né, nesse momento. Então, é esse eu, ele é a referência. Aí eu falo, Rosana, qual a sua religião? Aí você fala, eu sou espírita, né? Então, o eu está lá, ele é sempre a referência. Aí, Daniel, qual a sua profissão? Eu falo, eu sou psicólogo. Então, essa referência, esse ego, esse eu. Mas essa é a parte mais superficial da personalidade.
A personalidade real nossa é a personalidade que abarca o ego, que é a personalidade superficial nossa agora, encarnada, e abarca todas as personalidades de todas as encarnações. Essa é a verdadeira personalidade. Dentro dessa lógica, o indivíduo que não supera o desafio do sono, como diz Joana de Ângeles, ele vai ser um indivíduo que, por ele estar dormindo no mapa da alma, o ego, o eu, ele não tem consciência que ele é só um prédio na cidade da alma. Ele acha que ele é a alma. Então, o indivíduo está num condomínio ali, pequeno, e ele acha que aquele condomínio é a cidade total. Então, é algo muito superficial. E o indivíduo que dorme, ele não tem a noção do seu real potencial espiritual, tanto das suas más inclinações quanto das suas potências espirituais. Dentro dessa lógica, esse eu, ele interage muito pouco com essas personalidades de outras encarnações e as personalidades também que se instalam através do processo educacional dessa mesma existência. Porque existem duas maneiras de criarmos personalidades dentro de nós, ou subpersonalidades, ou formas, pensamentos vivas em nós. Através das relações afetivas a partir da lógica da infância na encarnação atual, a personalidade que interage com todo o sistema familiar, principalmente com os genitores, a própria criança nossa, ela vira um molde vivo dentro de nós, ou seja, toda a primeira fase ali, até os 7 anos, principalmente, quando o espírito já conectou definitivamente nas lições de Allan Kardec com o corpo, nós estamos formando derivativos, ilhas de consciência dentro de nós. E elas vão se somar às experiências de outras encarnações que já estão ali no inconsciente. Quando o indivíduo está no nível de consciência de sono, né, já a gente falando da nossa idade aqui, beirando a partir de 30, 40 anos, que há uma tendência maior ao despertar nessas idades, quando a gente vai chegando na metade da vida, esse ego, ele não desperta para essa realidade interna. Ele não consegue interagir de maneira lucidativa e consciente através de um processo de espiritualidade com todas essas matrizes. Enquanto ele não faz isso, ele dorme para a própria realidade. E por dormir para a própria realidade, ele fica sujeito aos automatismos do inconsciente profundo, que ele é automático, ele funciona mesmo que a gente não queira. Nós temos as matrizes que fazem o nosso corpo funcionar, né? Pulmão, coração. Existem duplos energéticos no inconsciente que fazem esse corpo funcionar, né? Que estão ali no nosso espírito e que foram milenarmente modelados dentro de nós, ao mesmo tempo que não só essa biologia ela está em baterias vivas fazendo esses órgãos funcionarem, mas há também os órgãos emocionais ali dentro daquela realidade que o indivíduo estagia. Essas matrizes que ficam ali se movimentando, elas ficam sujeitas a uma maré automática. E o ego também fica sujeito a essa maré como um barco à deriva, que vai funcionando. Como o ego não se apropria da sua realidade de alma, o automatismo do inconsciente supre essa consciência egóica e vai fazendo funcionar quase naquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Então o indivíduo vai vivendo naquilo e não sabe nem como que ele pode organizar a própria existência. E isso caracteriza muito o nível de consciência de sono. Aí, nesse ponto, nós entramos num primeiro drama existencial que Joana vai trazer, principalmente Joana de Ângeles, mas não só ela, o Espírito Emmanuel, todos os espíritos de um grau de evolução, no próprio livro dos Espíritos, que é a fonte da filosofia espírita, que é o problema da liberdade. O indivíduo que não tem consciência, ele não é livre. Ele não tem liberdade. Porque, na realidade, o que ele acha que ele escolhe, quem escolhe é o automatismo do inconsciente das suas subpersonalidades. Ele não consegue fazer escolhas livres. Só o ser consciente é livre. Só a criatura que tem consciência da própria realidade tem escolha. Enquanto isso não ocorre, como o indivíduo que dorme, ele não tem a conexão profunda com a sua realidade espiritual, e ele vive sob a égide dos automatismos, buscando prazeres imediatistas, quase numa realidade monomaníaca do prazer, essas matrizes que se movimentam no inconsciente a partir da realidade do automatismo,
elas se tornam tomadas de conexão para influências espirituais que lhes sintonizam através das leis de afinidade universal. E à medida que o indivíduo vive sintonizado com essas inteligências invisíveis, que desde a época mais primitiva da criatura humana, quando vivíamos em clãs, atuam sobre nós, através da mediunidade e fora dela, nós passamos a perder o nosso livre-arbítrio, porque os nossos desejos não são mais pessoais, são desejos também de outras entidades que estão conectadas a nós. Então, nós perdemos a nossa liberdade, inclusive a maior de todas elas, que é a de pensar. Então, o nível de consciência de sono é caracterizado com a perda da liberdade espiritual, a perda da vida, no sentido de ter escolhas para caminhar e modelar o próprio cronograma reencarnatório que foi estabelecido anteriormente. Então, quando o indivíduo tem liberdade, a liberdade está na razão direta do nível de consciência da criatura humana. Enquanto o indivíduo está submerso no automatismo do inconsciente profundo, nós não podemos falar em liberdade. Porque diante dessa realidade, o ego vira, na realidade, um joguete na maré das forças do inconsciente profundo. E isso vem já como um processo atávico de muitos séculos, onde nós somos, de alguma forma, a nossa cultura, a nossa história, principalmente no período medieval, nos marcou por uma incapacidade de falarmos dos nossos sentimentos. E por não sabermos colocar em palavras nossos afetos, reconhecer as nossas reais necessidades, se conectando com essas personalidades de outras encarnações e da encarnação atual, a nossa criança ferida, o complexo paterno, o complexo materno, que são moldes vivos dos nossos pais dentro de nós, e não só, mas os nossos ancestrais, que fazem parte do nosso sistema, que estão inseridos na alma da família, por não nos conectarmos com essa realidade. Por exemplo, os japoneses, eles têm muito isso, essa honra à família, né? Então, eles estão sempre conectados aos ancestrais. Isso dá uma saúde psicológica melhor. Porque toda vez que excluímos um membro da nossa família na nossa realidade emocional psicológica, a sombra da família entra em ação para gerar conexão. Então, o que vai fazer a ponte com esse ancestral que excluímos, na grande maioria das vezes, é uma doença, que pode ser uma doença física, uma doença psicológica, e vai gerando uma transgeracionalidade, porque essa maneira primitiva é que vai fazer, às vezes, para conectar por conta do automatismo. Quando nós temos essa realidade dentro de nós passamos a ver uma necessidade real de interagir com a alma da família e com a nossa própria alma, em termos pessoais, para começar a vencer o desafio do sono, recebendo influência dos espíritos no lado positivo, dos espíritos da luz, e decodificando os espíritos sombrios, que também se nos vão influenciar, que é inevitável, não há como passar na Terra sem receber as influências dos espíritos do mal. Só que isso não faz ninho na nossa alma. E nós vamos nos conectando dentro dessa realidade com os espíritos superiores, e a nossa personalidade vai se identificando com valores, e nós vamos ganhando a liberdade e vencendo o sono da alma dentro dessa realidade. Então, o indivíduo que faz esse movimento, não faz esse movimento, na realidade que fica no nível do sono, nós não vemos nele espiritualidade, a oração, a prece, a meditação. A mediunidade é dominada por processos de obsessão, né, na grande maioria das vezes. Há processos de evasão da realidade. E como o indivíduo ele não tem consciência da sua sombra, que ele carrega no inconsciente, essa sombra ela vai ser projetada nas relações da vida, nos familiares e nas relações sociais. Então, nesse momento, através dessa incapacidade de se conectar consigo a partir das emoções, dos sentimentos, surge uma pressão interna. É como o indivíduo está consciente, é como se ele colocasse uma rolha na alma, ou como se ele tampasse a válvula de uma panela de pressão, e toda aquela sombra, ela precisa encontrar um caminho alternativo para ela poder aparecer, já que o ego não quer olhar para ela, esse ego que dorme. Esse ego que está ali cochilando para a sua realidade espiritual, aquela energia que precisava atravessar essa consciência,
como ela está bloqueada porque não olha, a libido faz um caminho alternativo. Quando eu digo libido, é a energia de vida, a energia espiritual. Então, ela faz um caminho sintomático alternativo. E como é que nós identificamos esses sintomas? Por exemplo, a guerra é um desses sintomas. É quando a minha sombra agora é o outro país que é meu inimigo. Eu preciso vencer isso. Eu preciso lutar. Isso no nível coletivo, não é nem pessoal. Então, o partido B é o que eu tenho que destruir. É a mulher que é adúltera e eu tenho que apedrejar para aliviar a minha sombra interna que eu jogo nela. E Jesus fazia essa psicoterapia já desde antes. Na minha opinião, a primeira reunião de psicoterapia de grupo foi dessa mulher, onde Jesus, ela estava na feira, ela tinha uma mãe que era cega, o Humberto de Campos conta isso, bem velhinha, e ela fala, mãe, eu vou à feira para comprar os últimos mantimentos, eu tenho essas últimas moedas aqui, a gente é muito pobre, né, para se alimentar, e eu vou lá, tu fica em casa que eu vou comprar alguma coisa para nós. Então ela vai até a feira, e ela já era conhecida porque ela tinha 2 namorados, nem era uma meretriz, mas ela se encantava por 2 homens, né? E só que o preconceito farisaico, né, o machismo dominante, via aquela relação quase infantil dela como se fosse uma realidade de meretriz. Quando ela já era conhecida, né, por ter esses 2 flertes, quando ela chega à feira, um bandido tenta roubar as moedas dela que ela carregava numa capanga atravessada no tórax. E ela, corajosa, lutou com o homem. Então ela foi às vias de fato e caiu com ele ao chão, então fez uma roda e ela e eles começaram a brigar corpo a corpo. Aí o ladrão, percebendo que ela era firme e corajosa, que ela não ia ceder e não ia entregar as poucas moedas, porque ela ia passar fome, inclusive, ele levantou e saiu gritando, apedrejem a meretriz. Apedrejem a meretriz. Aí os fariseus que estavam na feira aproveitaram e pegaram ela na mesma hora que Jesus estava chegando na cidade. Ele tinha acabado de chegar. Então ela é levada à roda e aquelas perguntas maliciosas, né, que não tinham resposta e que Jesus sempre conseguia sair. E aí, Jesus, a gente apedreja essa mulher ou não? Né? Se fala que não, a gente pactua com meretriz. Se fala que sim, vai ser assassino. Não tinha saída. Né? A resposta que ele desse estava errada. Só que era Jesus, né? Esse ser síntese, consciência cósmica. Então ele abaixa depois da pergunta e com muita caridade ele crava os dedos na areia e começa a escrever o defeito de cada um que estava ali na roda e que queria apedrejar a mulher. E veja a caridade, ele podia ter levantado, porque ele tinha a capacidade de ler perispiritualmente cada alma e ter falado, e você que é adúltero, e você que é ladrão, por que você está querendo matar ela? E exposto a pessoa na frente de todo mundo. Mas veja a caridade dele. Ele desce em silêncio, crava os dedos na areia e começa a escrever numa lista o defeito de cada um que estava ali. Aí as pessoas, o que ele está fazendo? Aí quando vai ver o escrito na areia, quem era dono do defeito, como é que ele sabe? Então quebra a projeção na psicoterapia de Jesus. Então aqueles que queriam destruir a adúltera, estavam no nível de consciência de sono, quebra a projeção e eles fazem a consciência e despertam do sono. Aí ele responde, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Aí ele falou, como que ele sabe que eu sou adúltero também? Como que ele sabe que eu também sou ladrão? Então aqueles, os mais velhos, que tinham maior soma de pecados, largaram as pedras primeiro e foram saindo. Depois os mais jovens, logo depois, e quando ele se viu livre de todos aqueles naquela psicoterapia, ele se dirige à mulher e fala, vai, não peques mais, para que não te ocorra nada pior. Então ele libera a mulher sem qualquer julgamento. Então a sombra, quando ela não é conectada a nós, ela gera essa necessidade de destruição do outro, com a perda da própria liberdade, tisnando a liberdade também do outro, para que eu possa aliviar sintomaticamente, destruindo fora o que eu não consigo destruir dentro de mim. Então surge a guerra, a ansiedade da guerra, surge a competição no trabalho, de eu ter que vencer o outro numa competição patológica. Essa necessidade do consumo para aliviar as emoções,
onde os objetos ligeiros, as compras emocionais, impulsivas, elas vão dar um prazer imediato que também vão aliviar a ansiedade dessa pressão que essa sombra gera. A agressão à natureza, a falta de respeito à natureza, são todos reflexos sintomáticos da consciência de sono, que se aliena de si mesmo e, na tentativa de se aliviar da própria pressão interna, descarrega no outro, na tentativa de destruir no outro o que não consegue destruir em si. Então, em termos de desafios existenciais, nós temos essas duas etapas iniciais, que é vencer esse sono para alcançar a verdadeira liberdade que só se alcança a partir da consciência. Então, essa é uma primeira etapa. Queria ouvir vocês, para vocês não dormirem aí, para a gente saber o que é que está passando aí na cabeça de vocês. Vamos lá, quem gostaria de fazer alguma colocação ou pergunta? Vamos aproveitar. Posso fazer? Pode, depois é a Juliana. Vai lá, Chicarina. Eu gostei muito de ouvir essa explicação da personalidade do sono. Uma pessoa pode passar uma existência toda essa existência sem despertar para outros de outra forma? José, na realidade, a grande maioria dos espíritos encarnados estagiam no nível de consciência de sono. É isso que caracteriza o nosso estágio de planeta de provas e expiações. À medida que o indivíduo avança, esses indivíduos que estagiam no nível de consciência de sono, que graças a Deus não somos nós aqui, né, que já estamos tentando despertar para essa realidade, esses indivíduos, muitas vezes, eles são arrastados pelos fenômenos de massa, onde, muitas vezes, quando o progresso das massas que vai despertando acaba, inevitavelmente, arrastando também essas criaturas que continuam em um automatismo, mas vão sendo arrastadas, sem ter uma consciência lúcida de avançarem por si só. Entendi. Inclusive, daí aonde perde até a liberdade, como você falou, porque vem os inimigos, os adversários de vidas passadas e tomam conta do seu... Valeu, muito obrigado. A liberdade, né, a verdadeira liberdade, ela começa na liberdade de pensamento. Sim. E o pensamento reto garante a liberdade que vai transformar a emoção. E uma vez que nós conquistamos isso, nós vamos nos libertando de nós mesmos e das cargas emocionais, das compressões do choque do ego com o inconsciente profundo. Daniel, antes de passar para o pessoal, então esse nível de consciência, né, que nós estamos em estado de sono, muito característico do nosso mundo de provas e expiações, dado pela condição nossa de espírito imperfeito, até que ponto a tecnologia, né, as mídias sociais contribuem para que a gente não tenha um despertamento, porque a gente fica muito na horizontalidade, né? Com as questões básicas do consumismo, de comprar, de ter uma vida, né? Bem na situação básica. Então, até que ponto isso daí está contribuindo de forma negativa, não deixando que a gente desperte? A tecnologia, ela vem a reforçar uma lógica que começa no pós-Primeira Guerra Mundial, onde há o surgimento do eu consumista. Logo após a Primeira Guerra Mundial, onde as propostas de Freud ganharam campo, onde Freud, na sua psicanálise, através de seus seguidores, principalmente nos Estados Unidos, acreditavam que o planeta ia entrar em colapso porque existia uma besta agressiva no inconsciente da criatura humana. Diante desse medo e dessa lógica pessimista da psicanálise apresentada, surgiu a necessidade de manipular essas massas para criar um modelo de massa de repressão das emoções. E à medida que isso ocorria, surge um novo modelo de uma nova personalidade social que nós caracterizamos como eu consumista, que é onde há uma predominância do ter sobre o ser, onde o indivíduo construía a sua personalidade comprando coisas. E ele acreditava que a sua realidade emocional estava adstrita à aquisição de coisas materiais. Isso se prolonga e vai se refinando com o surgimento da tecnologia e das redes sociais, onde esses mecanismos de manipulação da consciência que dorme vai ficando cada vez muito semelhante, ou seja, não houve uma modificação,
é muito emblemático aquela figura de Chaplin em tempos modernos. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme, que é a história de um homem que trabalha numa fábrica no período da Revolução Industrial, e ele apertava parafusos. E ele fica tanto na fábrica apertando parafusos que ele sai com os braços como se estivesse apertando. Aí ele chega em casa, aperta o nariz da família, da cabeça da esposa, ou seja, ele vira uma peça da máquina desumanizada. Ou seja, a perda da alma. Ocorre a perda da alma, onde o indivíduo vira um pedaço material de uma estrutura que funciona. Hoje, na tecnologia, essa cena não mudou, com a diferença que agora a peça ela é virtual, é o algoritmo. E nós nos tornamos uma peça do algoritmo. Então, quando o indivíduo precisa fazer sucesso no Instagram, ele precisa aniquilar a personalidade dele para que ele possa entrar no ritmo do algoritmo para que ele possa fazer sucesso. Então, ele tem que fazer postagens 24 horas por dia, 7 dias da semana, onde nós vemos muitos dos influencers caindo em estados depressivos profundos, fazendo crises de ansiedade, cometendo suicídio, em estados de total triunfo no nível material, mas em total estado de perturbação na área da personalidade, que está sufocada pela manipulação de uma tecnologia que era para trazer conforto, mas que na realidade está desumanizando a criatura humana dentro dessa realidade. Muito bom. Juliana, obrigada, viu? Maravilhoso, a gente perde até o rumo para fazer a pergunta, né? Primeiro, Rosana, você vai lembrar, eu comentei no seu privado, você lembra quando eu falava aqui, a passagem aqui da mulher adúltera, a minha preferida do Evangelho, né? E eu tinha um questionamento. O que Jesus escrevia na areia? Lembra de Karina? Eu falava isso para todo mundo, o Guilherme também vai lembrar. E hoje ele trouxe aí a notícia do Humberto de Campos. Então, primeiro agradecer que você respondeu minha dúvida de muitos anos. Depois, eu queria saber a sua opinião se a tristeza, por tempo prolongado, também é um estado de sono. Será que a gente está se rendendo aí entre aspas, perder um tempo, nos envolvendo em demasiado com o sofrimento, as questões que nos levam às dores profundas na vida? Isso também é um estado de sono? Ela pode fazer parte do estado de sono, mas não necessariamente é o estado de sono. Estarmos conscientes não é vivermos sem o enfrentamento da depressão, da ansiedade. Eu posso estar plenamente consciente lidando com esses estados de transformação da alma, que são inevitáveis e que são necessários à realização da consciência desperta. Mas a tristeza, ela pode sim ser uma consciência de culpa decorrente de outra encarnação, um mecanismo de fuga da realidade atual e um sufocamento das próprias virtudes que não estão sendo exercitadas pela ausência de ideais por essa consciência que dorme. Então o indivíduo ele faz a antessala no tédio, na nostalgia. Num terceiro movimento, ele faz a tristeza e num quarto, a depressão. Nesses níveis. Então, essa tristeza ela pode, sim, se enquadrar dentro de uma realidade do nível de consciência de sono, mas ela não necessariamente irá caracterizar a consciência de sono, né? Porque ela está presente em todos os níveis de consciência que buscam a realização interior. O próprio Cristo muitas vezes se entristecia. Quando ele cura Natanael ben Elias, o paralítico, ele vai caminhar com um apóstolo à beira do mar. E o apóstolo olha para ele na caminhada quando ele estava se refazendo e vê Jesus chorar. Aí o apóstolo pergunta: Senhor, por que choras? E ele diz: eu choro por ti e choro por eles, porque ainda não compreenderam a minha mensagem de amor. A tristeza de Jesus, por ver a nossa queda, sabendo que a gente ia sofrer. Mas, Senhor, curamos em trabalhos profícuos centenas de pessoas no dia de hoje, começamos até com o paralítico. Ele falou, nesse instante, Natanael ben Elias se encontra dentro de um prostíbulo, encharcado com a cara de vinho, expondo o corpo sem marcas, refestelando no desequilíbrio que o corpo lhe policiava para que ele não caísse de novo. E é por isso que eu choro. Eu choro por ti e choro por eles. Então, essa tristeza ela faz parte também
da compaixão de olhar a queda do outro. Muito bom. Guilherme? Boa noite para todos, boa noite, Daniel. Gostoso estar com a gente aqui, viu, filho? Muito bom te ouvir. Obrigado, Guilherme. E você esclareceu uma dúvida também, que era a dúvida da Juliana. O que Jesus escrevia? Porque no Evangelho de João não narra nada disso, né? Essa cena, ela está em Amélia Rodrigues, em uma das obras de Amélia Rodrigues. O primeiro pedaço da história é Irmão X, Humberto de Campos. Essa parte do escrever na areia é Amélia Rodrigues que narra. Não, que bom que Humberto de Campos, né, o nosso repórter do além, alguns fofoqueiros de plantão falam que ele faz as fofocas aí e traz para a gente, mas que bom, né? Mas a credibilidade de Humberto de Campos é muito grande e a gente pode ter certeza de tudo isso, né? O Daniel, o que eu queria te perguntar, o livro da Joana tem um livro de momentos de saúde e consciência, tem um capítulo que ela fala de perante a consciência, ela vai tratar um pouco mais da consciência de culpa, mas no início ela fala de uma consciência divina, ela fala que a consciência divina irriga com a paz, né? E o comportamento desse que busca essa consciência divina é começar a identificar os equívocos e não se afligir com ele, mas utilizá-lo com equilíbrio, né? Daniel, o que na sua visão, está faltando para a gente sair dessa consciência de sono, né? E se a consciência de sono a gente podia chamar que aquela zona de conforto que a gente quer ficar lá, né? Por que a gente está com dificuldade de sair da consciência de sono e chegar nessa consciência divina? Vontade. A necessidade da decisão firme e a vontade. Tudo começa a partir da decisão, né? Então, não adiar mais o processo, porque quanto mais adiamos, se instala o sofrimento, mais complexo. As condições que nos são favoráveis hoje podem não ser amanhã e certamente não serão, porque o nosso livre-arbítrio desorganizado gera um acúmulo de cruzes que não precisávamos ter, mas pela inconsciência nós geramos cruzes inconscientes para nós, através do automatismo, e nos falta essa parte consciencial. Joana, ela tem uma proposta psicológica do espiritismo da relação do ego com o inconsciente, onde, através de um processo de introspecção, o indivíduo desperta. Emmanuel, ele já traz uma proposta do ego com a realidade da vontade, e que fica bastante expresso quando ele diz, Chico, disciplina, disciplina e disciplina. Então, não há necessariamente uma reflexão na direção do inconsciente profundo, mas a fortaleza da vontade para exercitar a virtude. A Joana já traz, complementando as duas propostas, o mergulho para dentro. Então, se unimos Emmanuel e Joana, nós temos a ferramenta perfeita para fazer o processo, que é o exercício da decisão e da vontade, através também de uma proposta religiosa totalmente diferente da ancestral, que é esse mergulho para o inconsciente profundo. Quando nós realizamos isso, a alma se liberta dessa consciência de sono. Mas para isso é necessário esse sacrificar, ter essa vontade, abrir mão dos ganhos infantis, dos prazeres imediatos que são neuróticos, para ter os ganhos de uma felicidade real. Ou seja, sacrificar o prazer imediato para alcançar a felicidade, além dessa realidade imediatista. Mais alguém? Gente, vamos aproveitar. Faz de conta que o Daniel está na casa de vocês, sentado ali no sofá, na frente de vocês. Aproveita a oportunidade. Perguntem. Vai lá, Rita. Boa noite a todos. Eu estava aqui escutando o Daniel, aí a Juliane fez uma pergunta que é muito interessante sobre a tristeza. E eu, como uma mãe lutada de 1 ano e 5 meses, e lutando com esse despertar da minha consciência, né, para esse meu eu, essas minhas... Como é que a gente faz, Daniel, para a gente entender que o filho da gente é uma subjetividade e que evolui, que foi? Como é que a gente faz para seguir a vida da gente aqui, tentar ser feliz, mas, ao mesmo tempo, a gente ficar naquela coisa, eu não posso ser feliz porque eu não tenho meu filho aqui. Não sei se você está me entendendo. Porque a gente acaba entrando num conflito muito grande. Eu sei que eu tenho que seguir, eu estou seguindo, mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos, é como se a vida da gente parasse e que a gente não tivesse o direito a ser feliz sem os nossos entes queridos. Como é que a gente faz? O que tu me diz?
Qual é o caminho? É necessário começar em algum momento, dar os primeiros passos para que o indivíduo se encontre além do materno, desatarrachar um pouco da sua energia de vida para além da personalidade de mãe. O papel de pai e o papel de mãe, eles são uma grande faceta divina que o indivíduo vive na sua realidade existencial. Mas ele não pode ser a única. Então é necessário ir tirando energia dessa personalidade de mãe e encontrando realizações individuais e que vão beneficiar a tua própria personalidade para além dessa dor do filho. E que lentamente ela vai cedendo espaços à tua realização pessoal, porque de alguma forma há um planejamento reencarnatório que tu deveria de alguma forma ter te separado desse filho para justamente tua personalidade acontecer em áreas além desse materno. Então, quando você desinveste essa energia da imagem do filho, deixando que ele vá seguir o caminho dele, dentro da lógica, tu nunca vai se desconectar dele, porque tu é um anjo na vida dele e vai ser esse processo para a eternidade como uma família espiritual. Mas, ao mesmo tempo, há uma necessidade que tu realize a tua alma além dessa maternagem. E que tu realize o teu programa reencarnatório. E se não há essa liberação, a partir das fantasias de amor que nos circundam, corre-se o risco até de se sucumbir à encarnação, se não desapegarmos desse papel do materno. E isso é um exercício diário. Ou seja, você ter projetos seus, você ter projetos que investam energia em você, além da mãe, você se realize como alma, e que você, inclusive, faça valer você ter ficado e ele ido. Fazendo essa vida acontecer além desse materno. Isso é muito importante. Isso não ocorre do dia para a noite. É necessário um exercício diário, lento, até que a imagem desse filho ela vai se modificando à medida que a tua libido vai se desinvestindo da imagem dele, vai para os teus projetos de ideal. Tu vai liberar ele para essa morte, né? Eu perdi minha mãe agora dia 11 de abril. Minha mãe morreu de um câncer terminal, gravíssimo, que já estava num estado de bastante sofrimento. E eu me recordo que no dia 11 eu tinha uma palestra em Belo Horizonte para fazer. Eu ia em um centro espírita proferir um seminário sobre as obras de Joana de Ângeles. E eu acordei pela manhã com a intuição de que era aquele dia que ela iria desencarnar. E eu liguei, desmarquei toda a palestra e fiquei acompanhando. Quando eu cheguei no quarto de hotel, ela só olhou para mim e foi as últimas palavras. Você não ia viajar? Eu falei, não, mãe, eu cancelei a viagem. A partir dali, ela perdeu a consciência e começou a fazer o quadro de morte, que foi se seguindo. Eu passei o dia ali, almocei no refeitório do hospital em que ela estava internada, vim em casa, tomei um banho, voltei para casa. Meus irmãos já estavam lá. Quando eu voltei, já para me renovado, os médicos paliativistas já estavam no quarto, falando que não iam furar mais ela, que não iam fazer acesso, nenhum tipo de exame, nada, que agora realmente era aguardar que ela poderia desencarnar a qualquer momento. Eu recebi a intuição de aplicar alguns passes nela, aplicamos os passes, colocamos uma música, fizemos um culto no quarto e ficamos ali ao redor da cama, aguardando os batimentos dela irem caindo nos monitores cardíacos que estavam detectando ali os últimos vestígios de vida. Eu saí do quarto e fiz uma oração, pedi uma prece, isso já eram 20 e pouco da noite. E quando eu acabei de fazer a oração pedindo para que ela fosse levada, para que aquele quadro que ela se encontrasse fosse o merecimento dela, para que ela pudesse ir. Quando eu acabei de fazer a prece, meu celular tocou, era minha esposa dizendo, volta aqui para o quarto que o batimento dela está caindo. Aí o batimento estava em 60, foi para 40, foi para 20, voltou para 40, deu aquele pico, e nós colocamos uma música clássica, né, que ela gostava, sentamos ao redor da cama, e mentalmente nós estamos falando, pode ir, minha mãe, vai em paz, a tua missão está cumprida, né? Eu te amo, nós te amamos muito, te amamos bastante, e te libero, segue o teu caminho, vai ao encontro do teu compromisso espiritual. Isso foi na sexta-feira, dia 11, no mesmo dia do desencarne de Bezerra de Menezes. Quando acabou o processo, ficamos ali até as 10 da noite,
e o corpo foi levado ao necrotério, que a gente estava com um engarrafamento de enterro no cemitério de Brasília. Então, ela só foi ser enterrada no domingo. Eu vim para casa, o corpo ficou no hospital, e naquela noite eu fui retirado do corpo em desdobramento. E quando eu me dei conta, eu estava num hospital todo de vidro. Todas as paredes eram de vidro, e a única parede que parecia ser de alvenaria era da cabeceira da cama onde ela estava. Tinha uma enfermeira do meu lado direito, o pai dela, meu avô, fora do vidro, lá fora, e um profissional da área de saúde espiritual dando um passe na cabeça dela até o peito, e a enfermeira me falou, esse espírito ele é especialista em tirar os últimos vestígios magnéticos do corpo, quando a pessoa desencarna. Aí a enfermeira que eu escutava a voz, e estava ao mesmo tempo tocando a mesma música que estava tocando no quarto, quando ela desencarnou, a enfermeira me falou, só podem entrar pessoas aqui, não podem entrar pessoas que bebem, fumam e têm pensamentos muito sensuais e têm um apego em demasia, que não querem que ela morra. Você vai ficar esse 1 metro aqui e vai ficar acompanhando esse processo. Então eu via o espírito da paz e tirar. A imagem dela oscilava entre a imagem do corpo doente e a imagem dela já renovando dentro do quadro dos passes, fazia um flash rápido, e entre os passes ela acordava ansiosa e olhava para mim, aí dormia, e a música tocando, aí ela acordava ansiosa e olhava para mim. Eu nunca havia visto uma pessoa morrer do início ao fim, e a primeira vez que eu vi foi minha mãe. Eu já tinha ido a vários enterros, mas, Daniel, seu tio morreu, seu avô morreu, então você ia lá, a pessoa estava morta. Mas dessa vez eu acompanhei todas as partes do processo. Quando isso aconteceu, agora, dia 11, aquele desdobramento foi um fechamento para mim tão vivo que eu posso falar hoje que agora, só hoje, eu entendi como o Espiritismo é o Consolador Prometido. Porque eu falo sem qualquer afetação em desespero, eu consigo falar agora sem chorar, contar a história para vocês e trazer essa realidade da vida tão viva que ela está ali, recebendo o seu auxílio, despertando, já fazendo uma avaliação dos resultados do que ela deixou para trás e do que ela conseguiu concluir. Onde ela recebeu as orações de milhares de pessoas que foram lá e que tinham uma admiração por ela, e aquelas orações facilitaram o desencarne, e como a morte na realidade é vida. E quando a gente tem essa concepção, fica uma saudade? É óbvio que fica. Aqueles momentos que eu ia para o meu consultório e na hora que eu estava no carro eu ligava para ela, não posso mais. Aí eu mando o pensamento. Mãe, onde tu estiver é a minha ligação. Então aquilo me ameniza a saudade. E vai dando a ela a oportunidade dela se libertar e seguir a marcha dela. E a gente entendendo que essa morte é vida. E só hoje, com 44 anos, eu tive a experiência espírita de que o espiritismo realmente é o Consolador Prometido. Que o que deveria ser um momento de desespero se tornou um grande momento de luz, onde ela sanou o sofrimento dela, e agora nós devemos fazer valer essa encarnação sob as orações dela para terminar a nossa missão. E agora é melhor, porque eu tenho alguém para me receber lá, e que antes eu não tinha, o que é um grande consolo, porque mesmo que eu vá para um umbral, eu tenho alguém para orar por mim. E isso é uma grande bênção. Você ter pessoas que no ciclo natural da vida morreram antes de você, porque é a oportunidade que você tem de alguém nos receber no nosso retorno. Então é uma bênção de vida isso, porque é uma libertação para o indivíduo que vai, mas ao mesmo tempo quem fica sem qualquer afetação ao desespero, com um sentimento de alegria até de uma grande fase de sombra que se liberou e que agora podemos todos caminhar no estado de libertação. O Daniel, quando você fala do nível de consciência, do sono, né, o despertar, o transcendente e o cósmico, nós estamos falando de uma evolução do espírito, né, para chegar ali à perfeição. Mas esse comentário que você fez, dessa sua vivência, do desencarne da tua mãe, podemos dizer que é um exemplo que a gente vive, né, momentos de felicidades, mesmo imperfeito, no mundo de provas e expiações. Nós não vivemos um mundo total de felicidade, mas momento. Podemos dizer que esse momento foi um exercício, um exemplo de nível de consciência que transcende?
Podemos, porque dentro dessa realidade, a conexão com a vida a partir da lógica da imortalidade já não caracteriza mais um nível de consciência de sono. Existe, sim, pontos na minha alma, seria uma pretensão dizer que sou um espírito desperto, que isso não é real. Mas existem já pontos na personalidade que já estão despertos. E isso dá a permissão da espiritualidade de fazer esse trânsito entre as energias, o mundo vibratório e o mundo do corpo físico. E o indivíduo encontrar esse consolo dentro dessa realidade. Isso, com certeza, traz. Dentro dessa perspectiva, o desafio da morte consegue ser superado, porque a morte também é um desafio. É superar o medo da morte. E que, na realidade, por trás do medo da morte, está na base o medo do autoencontro. Porque, na realidade, morrer é tirar todas as barreiras para que o indivíduo tenha que olhar para si mesmo. Tudo que o corpo recalcava, na realidade, agora vai ser revelado. Como na lição do Evangelho. Não há nada de secreto que não deva ser revelado. Então, todos os crimes ganham vida no mundo vibratório. Assim como toda a proposta de amor vivenciada ao longo da existência também ganha vida. Então, o indivíduo só teme a morte quando ele viveu mal. Porque quando o indivíduo vive a vida com plenitude, a sua consciência ela tem uma integralidade com o momento do morrer que, na realidade, vai proporcionar o que ele fez a vida inteira, que foi utilizar a existência para encontrar-se a si mesmo. Então, a morte não revela nada de novo. Nem os crimes das outras encarnações que foram trabalhados e tentados ser equacionados ao longo da existência. Caracterizam os níveis de consciência desperta, sem dúvida alguma. A Rita levantou a mão. Fala, Rita. Outra Rita, viu, Daniel? Sim. Eu levantei a mão, mas diante de tudo que ele falou, a minha pergunta perdeu até o sentido. Mas a primeira coisa que eu queria dizer, Daniel, assim, que a pergunta da Juliana estava na minha cabeça, eu não conseguia formular em palavras. A pergunta da outra Rita também, ela estava aqui e eu não conseguia formular. Então, tanto a Juliana quanto a Rita pelas perguntas que elas fizeram. E as suas respostas, com relação às duas, para mim, foram de grande aprendizado para mim. A da Rita, principalmente, da gente se encontrar, sem ser só da parte materna, eu acho que era a resposta que eu estava precisando ouvir. E tudo que você relatou da sua mãe, você não imagina o consolo que foi trazendo para o meu coração. Eu ainda estou sentindo as energias, eu ainda vou ter que escutar de novo, porque foi algo assim muito profundo. Então, a minha pergunta até perdeu o sentido. Então, eu quero agradecer por esse momento, de eu estar aqui presente, agradecer a Deus por eu estar aqui neste momento. Eu precisava de tudo isso. Preciso. Obrigada, gente. Muita luz. Emociona a gente, né, Daniel? Emociona muito. Com certeza. Pessoal, quem mais aproveita, que ainda dá tempo? Olha, não sei se vocês estão sentindo, mas que vibração está. Meu Deus, muito obrigada, muito obrigada. Dentro dessa realidade, a morte, que é-nos também um desafio, a partir do momento que despertamos, nós vamos conseguindo equacionar toda essa realidade da sombra que jaz no inconsciente profundo, se movimentando na direção da consciência superficial, através da proposta de Jesus. Jesus citou, à medida que o ego se identifica, como o Guilherme perguntou, com essa consciência divina, da mesma forma que o ódio é um veio, uma comporta que abre para toda a vazão do lixo da alma, né, a partir de uma lógica animalizada do espírito, os ideais espirituais, que o indivíduo não pode viver sem, faz parte do nível de consciência desperta ter ideais espirituais. Os ideais são as comportas para que a consciência divina se manifeste que habita em nós. Quando nós nascemos e cortamos o cordão umbilical da realidade divina, de Deus, do próprio Deus que nos criou, nós recebemos pais e mães que são os espíritos prepostos de Jesus. Eles cuidavam de nós, atritando a nossa alma com a realidade da matéria, para que pudéssemos acontecer enquanto alma. Então, nós escravizávamos seres inferiores, seres da natureza, para imprimir em nós, copiando esses seres, as funções para dentro de nós, e a nossa alma ir acontecendo enquanto ser imortal.
Mas nas fases iniciais existiam pais e mães espirituais que movimentavam esses espíritos na direção dessa matéria. A relação, da mesma forma que uma criança hoje nasce e se relaciona com o pai e a mãe, imprime a personalidade do pai e da mãe dentro de si, através dos complexos paterno e materno, a força espiritual desses espíritos prepostos de Jesus também ficou impressa no nosso inconsciente profundo. E elas são as matrizes da nossa consciência divina. Elas não têm uma imagem, elas não têm uma forma, porque o nosso ego não é capaz de decodificar essa força divina que há dentro de nós. Mas o ideal espiritual, baseado na proposta de Jesus, abre a nossa psique para acessar essa energia que vai caracterizar a consciência superior, a superconsciência. E essa superconsciência, ela é a intuição para o futuro. Ela é a nossa visão da nossa proposta de amor para o futuro. É a nossa imagem que está latente, esperando por nascer, e que ela se aproxima cada vez mais da realidade de Jesus. É a superconsciência. E ela nasce na força desses espíritos superiores, como o Guilherme havia perguntado. E são os ideais em trabalho e amor, na proposta kardeciana do fora do amor não há salvação, que equivale a dizer a caridade, que o indivíduo, abrindo essas comportas, ele vai acessar essa superconsciência e lentamente ele vai incorporar essa imagem do Cristo, fazendo nascer esse Cristo dentro de si mesmo. E toda essa sombra, ela vai ser lentamente equacionada por esse ego agora robusto, que é capaz de canalizar essa sombra em processos criativos não destrutivos, mas ao mesmo tempo também não reprimidos, não repressores, mas que ele libera essa sombra com contenção a partir da arte, da mediunidade, da paranormalidade, da espiritualidade, através da inteligência, a partir dos processos criativos possibilitados pela inteligência, através dos estudos da ciência, equacionando também através da homeopatia e das ciências alternativas, fazendo com que o indivíduo compreenda que a religião ela não é capaz de equacionar todos os sofrimentos e todos os desafios da existência. Ela não é capaz. A história já provou isso. Isso é tão real que na inteligência dos espíritos superiores eles optaram em criar uma doutrina, que é trina. Filosofia, ciência e religião. Porque só a religião ela não dá conta de uma alma tão grande. Se a religião não é capaz de equacionar todos os nossos problemas, embora ela vai equacionar grande parte da nossa realidade emocional, as ciências têm uma missão. E uma das ciências muito importantes para nós que vem realizar parte da nossa vida emocional é a psicologia. Então a psicologia ela tem uma missão. E ela vai dar força para essa alma realizar o espiritual, fazendo uma aliança que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma aliança entre a ciência e a religião. Mas a psicologia não é a principal ciência. A principal, a mãe de todas as ciências é a biologia, como ensina o Emmanuel em Um Consolador. Porque a biologia ela vai ser a mãe que vai nutrir todas essas frentes, porque ela consegue ler a vontade de Deus na natureza. Ela consegue fazer e descrever tudo que Deus queria impresso na natureza, e quando ela deixar de ser materialista, ela vai alimentar e garantir que essa aliança ciência e religião aconteça, dando robustez ao ego para equacionar essas demandas hoje que nos deixam ansiosos, guerreiros, competitivos, medrosos, patologicamente doentes em uma série de realidades e, na grande maioria das vezes, solitários. Que o ego, que é solidário, não se experimenta. Mas o ego egotista vai experimentar essa solidão dentro dessa lógica aí. Então, são esses desafios aí, né? Rosana, a gente vai até que horário? Só para eu poder entender. Não quero parar, não. É com vocês. Não, já estamos aqui no horário. Está tão bom. A gente até esquece que já trabalhou o dia inteiro. Eu fazer uma pergunta. É que eu estou sem a mãozinha aqui. Não, pode, estamos ouvindo, dona Maria. Então, Daniel, minha mãe já faz 33 anos que ela desencarnou. E eu era muito apegada a ela, porque eu era a última que vivia. Mas eu já sonhei com ela, brigando com ela. N sonhos. Só que faz mais de um ano e pouquinho. Eu sonhei com ela que eu perguntei para
primeiro foi assim, vou ser bem rápida. Eu não podia ir, eu nunca fui, mas eu não podia ir em Taubaté, eu moro em São José. E eu pedi para o meu sobrinho que fosse lá no centro do Luiz Gustavo, e conversar, e falasse com a minha mãe, porque a minha mãe ia estar lá. Olha o sonho. Só que nesse meio tempo, eu estava conversando com ela. E eu sentia que eu estava deitada na minha cama. Mas eu estava conversando com ela. E eu perguntei para ela do meu pai, de todos os meus irmãos que já são desencarnados. E ela foi falando, um está bem, outro está bem, outro está bem, outro está bem, outro está bem. Então ela falou assim, olha, fulano ainda está dando um pouco de trabalho, mas ele vai ficar bom. Mas agora que você falou comigo, ele vai ficar bom. E depois, no final, eu perguntei do meu irmão, que fazia acho que 1 mês e pouco que tinha desencarnado. E, inclusive, ele e uma sobrinha que foi muito assim perto do outro, coisa de semanas. Daí ela falou para mim que ele e a minha sobrinha ainda estavam adormecidos. E eu não perguntei da minha sobrinha, perguntei dele. Daí ela falou assim, ele tinha apelido de Branco, o Branco e a Ritinha ainda estão adormecidos. Daí, quando ela ia, porque quando eu sonho com ela não sai, ela não some. Quer dizer, ela não sai, ela simplesmente esvai, assim, sabe? No sonho, ela simplesmente desaparece, mas não saindo. E quando eu já ia terminando, eu perguntei de um sobrinho, que era hemofílico até. Eu falei, e o Flavinho? Ela falou assim, o Flavinho está numa dimensão superior. E sumiu, e sumiu. Olha, faz mais de ano que eu tive esse sonho. E eu não esqueço, porque parece que a gente estava numa redoma, ao mesmo tempo que eu estava, parece que a gente estava numa redoma de vidro, não sei. Eu fiquei assim muito com esse sonho, entendeu? Só cortar um pouquinho, da Maria, que eu achei interessante, a redoma de vidro, né, Daniel? É impressionante como há vários relatos que falem sobre isso, né? É impressionante, é verdade. É. Muito bom, é um testemunho, né, dessa imortalidade, como esses desdobramentos eles fazem fechamentos, né, na nossa personalidade, garantindo o nosso equilíbrio emocional com a permissão da espiritualidade quando temos a condição de poder interagir. Mas esses encontros também eles só são permitidos quando a nossa alma tem esse espírito de libertação, né? Porque nós, quando temos essa às vezes uma rebeldia, uma resignação, sem aceitar os movimentos da vida, essa conexão ela seria destrutiva e não transformadora. Então é necessário adquirir esse espírito de transformação, libertar para que o indivíduo siga a sua jornada sem que nós percamos a nossa. Isso não quer dizer que vamos esquecer os nossos amores, amor de mãe, amor de filho, mas nós temos que honrar esses ancestrais ou as nossas crias bem vivendo. E às vezes até realizando trabalhos em homenagem a esses indivíduos, né? Em plena conexão com eles espiritualmente. Daniel, nós vamos para a prece, mas eu gostaria imensamente, em nome de todo o grupo aqui, todas as pessoas que estão aqui, te agradecer imensamente por essa oportunidade, por todo esse conhecimento que circulou aqui, e que certamente nós vamos, ainda bem que ficou gravado, nós vamos poder buscar, né, muitas vezes ali, quando sentir necessidade, mas olha, que Deus te abençoe muito, que você possa voltar outras vezes aqui, que foi muito interessante, muito acolhedor e muito esclarecedor. Então, que você continue sendo esse trabalhador da seara do Cristo, esse pescador de almas, que acalenta os corações. Muito obrigada. Eu vou pedir para o Guilherme fazer a prece para a gente. Gostosa a reunião, não é? Maravilha. Que clima gostoso.
Ô, Daniel, se você me permite, você não falou o nome da sua mãezinha pra gente, não, filho? É Maria Aparecida Campos Cavalcante. Ô, Dona Maria. Quero agradecer a Dona Maria, né, Rosana? Trazer esse menino iluminado aqui pra gente, nessa certeza que também a gente, quando fala da morte, a gente coloca tantas barreiras que amedrontam, né? E a Dona Maria passou por uma experiência tão transcendental e tão gostosa diante dos filhos, de uma libertação tão natural. E você, filho, que participa a devolver a tua mãezinha à casa verdadeira, e nessa transcendência entre mundo físico e mundo espiritual, esse amor que transcende as barreiras, que tem trazido a todos nós a experiência da continuidade, mas a experiência física tão importante para que a gente possa nos questionar algumas vezes. Por que nos prendemos tanto a condições transitórias? Muito bom que o Evangelho tem sido em nossas vidas um despertar de consciência, e que meninos como você, filho, possa levar à consciência tantas pessoas e consolar tantos corações. E que é muito bom que dos dois lados da vida a gente continua aprendendo um pouquinho de tudo. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo, e bendito seja todos aqueles que levam a mensagem consoladora do Evangelho aos corações necessitados. Mães queridas, a libertação de tuas consciências, para que todos nós um dia podemos fazer as congratulações e os encontros que são certos. Que o Cristo Jesus os abençoe, os fortifique e nos dê sempre a sua paz. Um abraço a todos e um abraço à Mãe Maria, viu, querido, na sua conexão constante com ela. Que assim seja, em nome de Jesus. Que assim seja, em nome de Jesus. Que assim seja. Muita paz, muita luz, uma ótima semana. Daniel, mais uma vez, nosso muito obrigada. Tchau, gente. Pode abrir o microfone aí para dar tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Daniel, Rosana. Uma boa noite para vocês, viu? Obrigada. Obrigado, muita luz. Obrigado. Boa noite.